Afinal, onde é que está a Sarah Ferguson? Essa é a pergunta que muita gente tem se feito, tanto nos círculos da realeza quanto fora deles. Recentemente, um boato lá de Hollywood até tentou dar uma resposta, mas a verdade? Bom, a verdade sobre o sumiço da ex-duquesa de York é bem mais complicada. O mistério todo ganhou força com uma história que, olha, parecia fazer sentido. Saiu na mídia que a Ferdi, como todo mundo conhece ela, estaria se refugiando dos holofotes na casa da Priscilla Presley, lá nos Estados Unidos. E a conexão parecia lógica, já que as duas ficaram bem próximas por causa da Lisa Marie, a falecida filha da Priscilla. Só que essa história não durou muito tempo. Um porta-voz da Priscilla Presley foi bem direto numa declaração para a revista People e disse com todas as letras: a informação é totalmente falsa. E isso, claro, só fez o mistério aumentar, porque se ela não está lá. Então a pergunta principal continua no ar. Onde é que está a Sarah Ferguson? O paradeiro dela é uma incógnita desde a última vez que ela foi vista em público, em dezembro. E para a gente entender por que ela sumiu, a gente precisa olhar para a crise que tomou conta da vida dela nos últimos meses. A situação da Ferdi não dá para entender de forma isolada. Ela está sendo basicamente uma vítima do que a gente pode chamar de consequências por associação. A crise dela é um reflexo direto do escândalo gigantesco envolvendo o ex-marido, o príncipe Andrew, e aquela conexão terrível dele com o Jeffrey Epstein. E aqui é muito importante a gente separar as coisas. De um lado tem o Andrew, que perdeu os títulos, foi preso, tudo isso em meio a acusações pesadas ligadas ao Epstein. Do outro lado está a Sarah Ferguson. Ela não é acusada de absolutamente nada, mas está pagando um preço altíssimo só por causa da proximidade que tinha com ele. Essa citação de uma fonte próxima mostra bem o nível de isolamento que ela está vivendo. Amigos que antes abriam as portas agora estão se afastando. A associação com o nome Epstein ficou tão tóxica que, hoje, até mesmo ser visto perto da Sarah é considerado um risco. Os últimos meses para ela foram, assim, uma sucessão de golpes devastadores. Em outubro, ela foi despejada da casa onde morava. Em dezembro, foi sua última aparição pública. Em fevereiro, o ex-marido Andrew foi preso. E em março, mais um baque, a perda de um título honorário. Foi uma verdadeira avalanche de problemas que deixou ela cada vez mais sozinha. A primeira grande perda concreta para Ferguson foi o lar dela. Ser forçada a sair do Royal Lodge, a casa dela, por tantos anos, não foi só uma mudança de endereço, sabe? Foi a perda da sua base, do seu porto seguro, da sua estabilidade. Depois do despejo, começaram a circular notícias de que ela estava buscando refúgio em retiros de luxo, primeiro na Suíça, depois na Irlanda. Esses lugares até ofereceram um santuário temporário para ela, mas a questão de onde morar de forma permanente, essa continua em aberto. E como se tudo isso não bastasse, veio um novo golpe em março. A cidade de York decidiu tirar dela uma honraria cívica que ela tinha há décadas, um símbolo muito forte da conexão dela com o lugar, que deu a ela o título de duquesa. Mas o que é exatamente essa honraria? Freedom of the City of York é tipo o maior reconhecimento que a cidade pode dar a alguém. É algo reservado para pessoas que fizeram serviços realmente notáveis. Perder isso não é como perder uma medalha qualquer. É como se a cidade dissesse publicamente que não respeita e nem estima mais aquela pessoa. E a justificativa do conselho da cidade para essa decisão unânime foi, olha, direta e bem brutal. A líder do conselho, Claire Douglas, disse que quem se associou ao Epstein fica muito aquém dos valores esperados de alguém com essa honra. Percebe? A crítica não foi por algo que a Sarah fez diretamente, mas a proximidade dela com toda essa situação já foi o suficiente. E só para a gente ter uma noção do tamanho dessa perda, dá uma olhada em quem já recebeu essa mesma honraria. Nomes como Sir Winston Churchill, a atriz Dame Judi Dench, o compositor John Barry. Perder um título que você divide com figuras desse calibre não é só um contratempo, é um golpe simbólico gigantesco. E tudo isso nos leva à grande questão sobre o futuro dela. Diante de tantos problemas, tantos baques públicos e pessoais, será que a Sarah Ferguson consegue se reerguer dessa vez? Uma pessoa próxima a ela revelou para a revista People que, diferente dos outros escândalos que ela já enfrentou, este a abalou de uma forma muito profunda. A frase é curta, mas diz tudo sobre o estado emocional dela. Isso realmente a atingiu. Uma outra pessoa próxima dá uma visão ainda mais sombria da situação. Apesar da Fergie ser conhecida por sempre dar a volta por cima, a percepção agora é que essa crise é diferente. A mancha da associação com Epstein parece ser algo permanente,
algo que não vai simplesmente passar com o tempo. E é aí que a história da Sarah Ferguson deixa de ser só sobre a realeza e se torna um retrato dos nossos tempos, né? Fala sobre reputação, sobre culpa por associação e sobre a chance de redenção. Num mundo que não esquece, a pergunta que fica no ar é: um retorno público é sequer possível quando uma mancha é tão profunda assim?